MSBN com você. Oferecimento. Escola Betel, educando com fé, amor e esperança. Matrículas abertas para o berçário, maternal, educação infantil do nível 3 ao nível 5. Ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Rádio Betel FM 104.9. Tocando o melhor da música gospel. Informações de tudo o que acontece no mundo e muito mais. Livraria Betel, aqui você vai encontrar produtos evangélicos. Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa MSBN com você. Ao meu lado está nosso querido amigo Gesiel Thomas. Como é bom estar de volta, né, Isabela? Exatamente, já deu tempo de sentir saudade do pessoal de casa, né? É verdade, nós tivemos uns programas aí que a gente fez, uns programas mais pesados, mas hoje a gente tem um programa leve. Sim, o tema é hoje... Não, o tema hoje é espetacular. Inclusive, temos 2 convidados para abordar esse tema, tanto em música quanto em bate-papo. Já pode contar? Já não vai... Claro, vai fazer suspensinho, não vamos já. fazer suspense pro povo hoje Não, vocês antes vamos contar as redes sociais pro pessoal. Verdade, é verdade. Vamos Bom, lá. se você ainda não nos segue no YouTube, é extremamente fácil você nos achar. Basta procurar por Web TV Semeadores e no Facebook ou no Instagram. Você pode procurar por MSBN com você. Esse é o nosso @, a gente vai amar ter você como nosso seguidor. O pessoal entra lá, né? Segue a gente, curte os nossos programas que estão disponíveis, né? E dá aquele like aí pra gente subir a nossa audiência também. Aqui pela Rede TV, o pessoal que está acompanhando. Lembrando que os nossos programas estão na Rede TV no domingo pela manhã e também em todas as redes sociais, como a Isabela já frisou. Lembrando que agora nós temos lançamento nesse programa de hoje, né, Isabela? Exatamente. O nosso convidado musical, o Janilson Padilha, está aqui para lançar o seu single, o seu mais novo single. Então, se você ainda não conhece ele ou quer conhecer qual é o single que ele vai lançar, continue nos acompanhando. E também temos um tema super especial para o nosso bate-papo, né, Gisele? É verdade, você lembra? Exatamente. Como evitar repetir aquela fraqueza, aquele pecado, aquela tentaçãozinha, né? Geralmente a gente tem esses erros de estimação, né, Gisele? Pecadinho, pecadão, existe ou não existe? Tem pecadinho, tem pecado que a gente dá pra conviver com ele? Olha, Gisele, tem uns, eu acho que a gente vai alimentando, né? Vai regando a plantinha. E aí, você quer saber disso? Então a gente vai rodar a nossa vinheta de abertura e na volta a gente vai falar desse tema com música. Fica aí com a gente, não sai daí não. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho tá no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo,
Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O teu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando este dia raiar. Olha aí, Janilson Padilha, eu já estou invadindo aqui o estúdio 1. É estúdio 1 aqui, Isabela, ou é estúdio 2? Olha, é estúdio 1, é estúdio A, é estúdio B. Todo dia você inventa um nome e a gente fica um tanto quanto perdido. Pois é, eu estou aqui com o Janilson. Tudo bem, Janilson Padilha? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo bem? Tudo bem demais. Olha, o Janilson é um cantor aqui da Assembleia de Deus aqui de Guarapuava, no Paraná. Está lançando o seu novo single, novo ou seu primeiro single? Primeiro single. Primeiro single? Primeiro. Ah, qual que é o nome da canção? Vou te adorar. Vou te adorar. Já está nas redes, já está nas plataformas? Sim, como que tá? você já pode acompanhar no YouTube, né? Certo. Na página Talents Guarapuava lá. Aham. Você vai poder acompanhar o single. Está no Spotify, Deezer, já está no iTunes, e todas as plataformas. Facebook. Olha, você vai que poder acompanhar em maravilha. todas as plataformas digitais ali. Que legal. Acabou de lançar essa canção? Sim, acabou ontem. Olha isso. Olha aí, pessoal. Então Essa vamos semana. acompanhar, né? Com o Janilson Padilha. Ele está lançando a sua música nova e também vai trazer músicas aqui, mais músicas aqui no programa. O Janilson é um cara especial aqui da igreja, canta... Nós temos a família Padilha sim, aqui também, né? isso Assembleia de Deus mesmo. em Guarapuava. Né? Grande família. É verdade. Né? Quero mandar um abraço aqui também para a família Padilha, para o nosso amigo aqui da nossa igreja. Nós vamos trazer ele no programa, o irmão Toninho Padilha. Um abraço para o Toninho Padilha, que também é comunicador, faz os programas da igreja Assembleia de Deus aqui em Guarapuava no rádio. E nós vamos continuar com o Janilson aqui, ele vai trazer mais música, vai cantar mais coisas, quem sabe até a sua composição que você lançou essa semana. Ah, pode com ser? certeza. Olha, Com certeza. Muito bem. Mas eu vou voltar, nós já vamos conversar mais com o Janilson, mas eu vou lá pro estúdio. É 1 ou é 2 aí, Belinha? Eu acredito que esse é o estúdio A. É? Então, Sim. eu vou lá pro estúdio A com a Belinha, que a gente vai conversar com o nosso entrevistado de hoje aqui no programa. É contigo aí, Belinha. Exatamente, Gisele. Comigo aqui no nosso estúdio A já tem a nossa querida psicóloga e pastora Vanessa dos Santos. Ela veio falar um pouquinho sobre essas fraquezas, essas tentações que temos diárias, né? Que o cristão chama como pecado. Seja muito bem-vindo, Vanessa. Obrigada, Isabela. É um grande prazer estar aqui com vocês. Uma alegria estar participando desse programa. E vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, de um interesse muito grande de todas as pessoas, que são essas questões das nossas fraquezas, as fraquezas do homem, as fraquezas do ser humano, os pecados. Porque é no dia a dia, né, Gisele, que a gente começa a perceber, nossa, eu tô errando muito aqui, eu tô falhando muito lá. Então, como a gente faz para contornar essa situação, já que a gente está falando que é algo que é contínuo, né? A gente sempre tem feito, eu não sei se isso é um bom exemplo, talvez você possa me corrigir. Por exemplo, a pessoa que sofre da síndrome da mentira, como é que faz? Como reagir nisso, né? Muito interessante e muito importante, porque muitas das vezes a pessoa ela nem reconhece isso. Ela não sabe o quanto isso está afetando a vida dela, o quanto isso está prejudicando não só ela, mas como todas as pessoas que participam do convívio dela. E acaba se tornando a mentira, eu costumo dizer que ela tem um prejuízo muito grande psicológico, a nível de organização mesmo na pessoa internamente, a nível cerebral. Algo acontece na química do nosso organismo quando temos o hábito de mentir. E também é considerado um pecado, né? A mentira, ela é um pecado, é um desgaste muito grande para o ser humano. E a primeira coisa é reconhecer isso, porque se torna um pecado de estimação, acaba se tornando aquilo que é rotina na vida da pessoa. E muitas das vezes é necessário, inclusive, a busca de ajuda psicológica para a pessoa conseguir lidar com isso, né? Lidar com a mentira, porque ela não sabe mais viver
sem mentir. Ela não consegue. Tudo em pequenas coisas, em pequenos detalhes, é um hábito. A mentira se torna um hábito. Acaba se acostumando. Às vezes as pessoas Exatamente. acabam se acostumando com o pecado, né? Eu nem sabia que quimicamente a mentira ali eu também já causando uma dependência, eu né? tô aprendendo Causa uma agora. dependência, exatamente. Ela se torna uma dependência ali como qualquer outro vício. Né, como qualquer outro vício. Quando a gente fala em vício, geralmente a gente tende a pensar no vício do álcool, vício das drogas, mas a mentira ela é tão destrutiva quanto, assim como o vício em jogos, né, que hoje está em alta, a gente falar sobre isso também, né, em redes sociais. A mentira, e ela é devastadora, porque ela acaba acabando com o ser humano. Porque é uma proporção muito grande, né? Isso por ser algo que não é verdade, que não é real. A pessoa acaba não sabendo mais como sustentar aquilo, né? Exatamente. Para cobrir uma mentira, tem que criar outra. Outra mentira. E assim, a coisa vai ficando grande, vai se tornando uma proporção gigantesca. A gente estava falando, né, Vanessa, tem pessoas que acabam se acostumando e aquilo vai virando rotina, como você está falando, na vida da pessoa. Até a própria pessoa pode pensar, isso aqui já não tem problema, né? Existe alguma solução? Teria como a pessoa, assim, o primeiro passo que ele daria para, vou procurar tratamento, vou procurar mudar esse meu jeito de viver nesse pecado, ou até mesmo identificar que aquilo é um pecado e pensar, não, chega disso, eu vou procurar um tratamento, eu vou procurar uma ajuda, vou procurar algo que mude essa minha realidade, ou, infelizmente, não há saída mais? Existe saída sim, com certeza. E a primeira coisa é o que eu disse desde o início, é reconhecer. Porque a pessoa, ela sabe o que ela está fazendo, né? Ela sabe que ela escolheu mentir. Porém, quando ela já está num ciclo de dependência da situação, né? Dependência como qualquer outro ciclo vicioso de dependência, ela não consegue muitas das vezes ver com clareza. Muitas das vezes alguém muito próximo começa a perceber o comportamento, sabe que não é verdade. Por exemplo, eu tenho casos que eu recebo no meu consultório, na clínica, de situações que alguém identificou na família, né? O pai identificou, a mãe identificou, o marido identificou, a esposa identificou o comportamento do filho, né? Então, levam até mim, né, para ver o que pode ser feito. E muitas das vezes, mesmo na terapia, no processo de psicoterapia, a pessoa não consegue falar sobre isso, tem muita dificuldade, né? Porque eu penso assim que a mentira é diferente de outros vícios. É algo que interfere muito na moral, né, que está muito associado ali com o ser da pessoa, com toda a sua individualidade, subjetividade, história de vida. Muitas das vezes, esses tempos, um paciente comentou comigo a seguinte frase: seria mais fácil para mim falar que eu tenho um vício em qualquer tipo de droga, em pornografia, do que falar que eu tenho vício em mentira. Olha. Para ver o quanto isso é grande, porque ele falou, eu tô assim, como pode eu estar nessa situação? Né? Agora ele já está em acompanhamento há um tempo e a psicoterapia ela é fundamental. E a um nível espiritual, agora falando, né, isso é um pecado. E todo pecado ele deve ser confessado, né? E muitas das vezes as pessoas não confessam por quê? Porque sentem vergonha, porque tem medo do que o outro vai falar, medo do desprezo. Poxa, as pessoas não vão mais confiar em mim, e que credibilidade que eu vou ter pós falar essa situação, como é o caso da mentira. Mas há uma saída sim, porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, né? A Bíblia nos diz isso, né? Então a gente precisa confessar, falar o que está nos incomodando, né? Chamar alguém que possa nos ajudar. Eu sempre comento, não fala a tua vida, não fala a tua história para alguém que vai te colocar na primeira página do jornal no dia seguinte. Né? Tem pessoas que vão lutar sozinho, né, contra o pecado, contra esse erro,
ou eu procuro ajuda. Aí tem que saber a quem procurar Isso, ajuda. exatamente. Aí que eu sempre, parece que eu vou estar puxando muito pro lado da psicologia, mas realmente, o psicólogo, quando a gente procura ajuda psicológica, a gente sabe que ali tem total ética e sigilo profissional. Ou seja, tudo que você vai conversar com o teu terapeuta, tudo que você vai conversar com o teu psicólogo, vai ficar ali. Você é totalmente protegido por ética e sigilo. E eu vejo que na questão do pecado, agora trazendo a mentira como pecado, ela é muito importante também de ser dita e precisa ser dita na igreja. Precisa ser conversado sobre isso, né? Aí eu penso o quanto que é importante os nossos pastores, os líderes religiosos, a líder da União Feminina, o líder de jovem, né, ter esse cuidado e essa escuta qualificada. Na igreja eu sempre comento com a liderança, tenham escuta qualificada. O que é uma escuta qualificada? É aquela escuta em que eu vou ouvir a pessoa, eu vou ouvir o problema da pessoa e eu vou conseguir conversar com ela e não vou sair... Aí que tá o ponto, né, Vanessa? Sem o medo... Essa questão. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho aquele erro que eu quero conversar com o meu líder, mas eu tenho medo que o meu líder vá contar para A, B, C ou D. A questão de expor, né, para os outros. A exposição, né? Tem muita gente que tem esse receio, né? Isso não acontece, é claro, né? Exatamente. A questão é, quando existe um pecado, ele precisa ser tratado. Né? É como qualquer outra doença. Por exemplo, se eu tenho um exemplo de uma pessoa, né, que desenvolve ali um câncer, né, precisa de um tratamento, há um processo, vai ter mais pessoas envolvidas no processo. A questão dentro da igreja é a mesma situação, né? Muitas das vezes você vai conversar comigo, eu não vou conseguir te ajudar sozinha, eu vou precisar chamar a Isabela, eu vou precisar chamar alguém para a gente resolver a tua situação. Né, para a gente resolver esse problema, para te ajudar, né? E como que é essa ajuda, essa busca? É uma vida de intimidade com Deus. Eu gosto muito de falar que quando a gente tem intimidade com Deus, primeiro a gente não quer magoar Deus, né? Então, como que eu vou magoar o outro? Né? Eu não quero magoar Deus, né? Então eu não vou magoar o outro, porque eu magoando o outro, dificultando a situação para o outro, eu vou estar pecando contra Deus. É verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Vanessa, doutora Vanessa aqui, que é sobre pecadinho ou pecadão. Sempre teve essa questão, né? Tem essa questão, né? Pecadinho, pecadão. Porque tem pecadinho que dá, tem pecadão que não dá, tem que saber isso aí. Eu vou deixar essa pergunta no ar para você ficar aí com a gente. A gente vai tomar uma água rapidinho. O papo aqui tá bom, né, Isabela? Super. E a gente já vai voltar. Só vou tomar uma aguinha com a Vanessa, com a Isabela, e você também vai tomar uma aguinha em casa. E a gente já volta e ela vai responder essa pergunta para você de casa e para mim aqui também tem essa dúvida. Roda lá, produção. Colégio Betel, educando com fé, amor e esperança. Matrículas abertas para o berçário, maternal e educação infantil, do nível 3 ao nível 5. Ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Ótima infraestrutura e qualidade de ensino, profissionais capacitados e um método de ensino que contempla o todo na vida dos alunos, desenvolvendo valores, atitudes e senso de justiça, essenciais ao convívio social, solidário e ético. Colégio Betel, Rua Raul Pompeia 128, Guarapuava, Paraná. Livraria Betel. Aqui você vai encontrar produtos evangélicos como Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Tudo o que você procura em uma livraria no segmento cristão, você encontra na Livraria Betel, fornecendo e distribuindo produtos com excelência, que façam a diferença na vida das pessoas. Livraria Betel, em Guarapuava, na Avenida Manuel Ribas 1985, próximo ao quartel do Exército. O evento de mulheres mais esperado do ano já está chegando e você não pode ficar de fora. Mulheres Coroadas 2022. Nos dias 20 a 22 de maio, no Centro de Eventos Betel, em Guarapuava, Paraná. Participação da cantora Vanilda Bordieri.
Missionária Lucy Souza. Eu tenho por certo que Deus tem uma palavra para você. Venha participar. Serão dias que irão impactar a sua vida. Congresso Mulheres Coroadas 2022, no Centro de Eventos Betel, em Guarapuava, Paraná. Marque esta data e participe. Estamos de volta. Estamos aqui com a Vanessa dos Santos, né? Vanessa dos Santos. Estamos conversando sobre pecado, pecadinho, pecadão. Isso Só não. que não, né? Como que era a musiquinha antiga que você cantava, né, com as crianças? Você Gente, lembra? eu não cantava essa Pecado, musiquinha. pecadinho, pecadão. Isso não. Você lembra, Vanessa? Meu Deus. Lembra? Eu não sou dessa época, gente. Será que... Meu Deus, meu Deus! Ah, não vem com esse conversa. Eu sempre jogo a idade pros outros. Que você lembra dessa música assim, pecado, pecadinho, pecadão. Mas antes do intervalo, a gente deixou uma pergunta no ar. Existe pecadinho, pecadão? Existe mesmo pecadinho, pecadão? E a Vanessa vai responder pra gente se existe mesmo. E tem pecadinho que dá, né? Ou não? Ou não dá? Vamos ver o que a O Vanessa que diz. é isso, Vanessa? Então, o pecado, o que é pecado? Pecado é eu errar o alvo, né? Se eu penso no pecado como um todo, errar o alvo, não tem essa história de pecadinho e pecadão, porque o que existem são consequências diferentes em relação ao pecado, ao tipo de pecado, né? Existem pecados que, claro, que quando são cometidos têm consequências maiores, né? E existem alguns que as pessoas chamam de pecadinhos, que a gente sabe que talvez a consequência aqui, não vai ter uma consequência tão grande como, por exemplo, num caso de um adultério, e que acontece um adultério e acontece uma gravidez inesperada. A gente sabe que é uma consequência muito grande ali daquele ato, que houve uma traição, que houve toda uma situação, vários tipos de pecado junto, né? Do que, por exemplo, o que as pessoas pensam como uma mentira, foi só uma mentirinha. Porém, não existe, tudo é pecado. Diante de Deus, tudo é pecado. Certo. Belinha, Conta. Você concorda que... Eu tenho até medo dessas perguntas que o Gisele começa a pausar muito. Não, é que você concorda que se a pessoa cometeu ali um pecado, dá pra ela só chamar o coleguinha e falar, eu fiz um negócio errado aí e tal, me perdoa? Ou precisa levar mais a sério isso? Eu acredito que é igual a Vanessa falou, né? Se você fez um compromisso, vamos falar ali no caso do casamento, você fez um compromisso perante a sociedade, você fez um compromisso perante Deus, perante a família da pessoa. Então, acho que no mínimo é você se retratar com esses grupos. Mas se é, por exemplo, eu menti a minha idade sei lá, para criar um perfil no Facebook. Você vai lá e corrige. Pronto, tá corrigido, entendeu? Pegou a bolacha? Você pegou a bolacha do teu irmão mais novo. Não tem problema, entendeu? Só conversa com o irmão mais novo. Mas você não era pecadinha? Eu acredito... Não é pecadinho e pecadão, né? Você perguntou com quem se retratar quando tá acontecendo isso, né? Não queria te confundir, mas tá dando certo. Mas eu acho que são questões, por exemplo, ali na Bíblia fala sobre Pedro, né? Jesus disse, você vai me negar antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro alcançou misericórdia, virou pescador de almas. Então, eu acredito que sempre com Cristo, a gente tem a graça, né? A gente tem a misericórdia dele sobre nós, né? Exatamente. Inclusive, tem até um versículo que eu amo muito, amo compartilhar, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, né? E a graça, ela é realmente esse presente merecido. Isso é graça, né? Sim. E é interessante porque no tema a gente fala sobre fraqueza, né? E eu acho lindo a questão quando o apóstolo Paulo ele fala que no momento da fraqueza se aperfeiçoou o poder do Senhor. Naquele momento de fraqueza foi onde super aperfeiçoou esse poder. Então, é muito importante a gente saber que a gente tem para onde ir. A gente tem para onde ir, tem para onde correr, sabe onde ir, né? Aos pés do Senhor a gente alcança a misericórdia. Que era o que eu até ia te perguntar. Às vezes a pessoa... Às vezes você que tá... Qual câmera que eu tô aqui? Aqui? Às vezes você está em casa e assistindo a gente e está se perguntando agora, né, Belinha? Tipo,
Puxa, eu tenho um errinho aqui escondido aqui, que sei lá, mas eu não vou na igreja, eu não vou nem em evangélico, nem em católico, nem em igreja nenhuma. Mas eu sinto que eu deveria conversar com alguém, né, ou mesmo ler alguma coisa. A Bíblia poderia ser um primeiro passo para a pessoa. Eu tenho a Bíblia em casa, eu vou procurar alguma coisa para mim ler, para pelo menos ter um conforto, começar a dar o primeiro passo. Tem como procurar algum auxílio por aí? Com certeza, assim como a gente cita tantos referenciais teóricos, a Bíblia também pode ser citada, pode ser comentada, e ela é muito importante e vai ajudar a pessoa, né? Porque na palavra existem muitas palavras de consolo, palavra de conforto, de auxílio. Inclusive tem um versículo em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós, né? Quando a gente resiste, né? Quando a gente resiste àquele pecado, as coisas se tornam mais simples. Você está resistindo, você está enfrentando. No momento da tua fraqueza, você enfrenta a situação. E isso não deixa as coisas maiores, se tornarem maiores. Então, é legal, né, para o pessoal de casa até pensar nisso, né, entender essa palavra e saber que a Bíblia é um lugar que, no momento que você abre, você começa a refletir e buscar uma orientação ali de Deus, ele vai orientar, porque a palavra é viva. Olha, Belinha, eu tenho centenas de perguntas aqui para fazer para Vanessa, mas ali o nosso tempo tá daquele jeito, assim, já espremendo a gente na parede. Vamos fazer o seguinte? Tem gente me ligando no programa, não pode. O pessoal esquece que hoje é dia de programa. Vamos trazer a Vanessa pra gente continuar até nesse tema. Exatamente, parte 2 de como lidar com as fraquezas, né? E lembrando o pessoal de casa que não estamos aqui para te julgar, muito pelo contrário, a gente está trazendo experiências muitas das vezes das nossas próprias vidas, né? Do nosso cotidiano, porque todo mundo tem alguma fraqueza e algo para lutar contra. Então, é uma dica que a gente dá. Comece por pequenas coisas, por pequenos passos. E, igual a Vanessa falou, reconhecendo que talvez algo não esteja legal. E reconhecendo já faz você mudar totalmente. Com certeza. A sua forma de viver e muita coisa na sua vida. Vanessa, eu sei que você faz parte de uma das nossas congregações, igrejas aqui na cidade de Guarapuava. Em que lugar aqui em Guarapuava você está? Nós estamos hoje cuidando da igreja ali no bairro Santana, na MSBN, Assembleia de Deus MSBN, na Vila Popular. Então, se o pessoal da região ali quiser conversar contigo, quiser te procurar... Fica super à vontade, vou amar. Pode passar um endereço pra gente? Posso sim. É Rua Nova Londrina, 365. Rua Nova Londrina, número 365, bairro Santana. Que legal, olha aí. Vamos lá participar um dia desse? Exatamente. Mas tem mais participação, tem mais uma participação musical, né? Tem sim, eu quero agradecer a Vanessa por ter nos atendido nessa oportunidade, vir aqui conversar com a gente, falando que ela vai voltar, tá, gente? Fique tranquilo, né? Eu que fico grata pelo convite, Gesiel, Isabela e a todos vocês que estão acompanhando. Mas, né, Belinha? Você quer ir lá conversar com o Genilson ou eu vou lá? Olha, eu prefiro você, que você já tem costume aqui na passarela de passar de um estúdio pro outro. O Gesiel, ele tem uma malemolência aqui. Malemolência. Já tem câmera no Genilson lá, pessoal da produção? Vamos lá, vamos pedir pro pessoal puxar o Genilson lá. Genilson, como é que tá aí no estúdio? Que estúdio é lá? Estúdio B. Ah, B, eu sempre me confundo. Chama o Genilson que eu vou chegar lá nele lá. Ó, fica ligado que eu vou chegar no Genilson. Tô entrando aqui, pessoal, ó. Genilson, essa música é música lançamento dessa semana, né? Essa semana, isso. Isso. Tá lá no YouTube, a gente já falou, tá nas redes sociais, com o Janilson Padilha. Eu vou pedir pro Janilson encerrar o nosso programa de hoje com a música que ele tá lançando. É linda a música, eu já pude ouvir, tá? Pessoal, eu quero que o Janilson finalize o programa com a música... Como que é o nome? Vou Te Adorar. Vou Te Adorar, Janilson Padilha. E você vai ficar ao som de Janilson. E nós prometemos voltar aqui na Rede TV no próximo domingo. Nas redes sociais nós estamos por aí. Não se esqueça de acompanhar a gente. Fica aí com o som de Janilson. Um abraço. Deus te abençoe. Olho e parece tão distante a minha chegada.
E já pisei em tantos espinhos no caminho, e as rosas eu nem vi. Sinto que está muito pesada a minha cruz. Clamo a ti, Jesus, socorre-me. Eu sinto a fraqueza em meu corpo se instalar, e minha fé desmoronar. Jesus, socorre-me. Mas aí eu lembro da promessa que ele fez pra mim.